Salve! Bem-vindos a mais um podcast. Entramos em uma nova década, a primeira década no qual assistimos jogos incansavelmente. Então, no episódio de hoje vamos falar sobre a década de 2010 no futebol brasileiro, analisar grandes equipes que passaram, títulos que nos marcaram, grandes jogadores, focando no futebol brasileiro, também analisar o que deu errado, equipes que foram rebaixadas, aquele jogador pereba que foi pro seu time. Então a gente vai fazer um apanhado geral dos títulos, de tudo que aconteceu no futebol brasileiro em 2010. Eu sou o Leonardo Weise. E eu sou o Dedé Ramos. Acho que a introdução não poderia ser mais... Acho que a introdução não poderia ter sido melhor para colocar em pauta um assunto que a gente conversa muito, incansavelmente. A gente já teve essa Discussões varando a noite. Uhum. Então acho que a gente pode pegar de cabeça alguns títulos que a gente viu e alguns jogadores que foram marcantes pra gente. Sim, eu acho bom, para começar, a gente falar sobre equipes que nos marcaram no futebol brasileiro. Tá. E eu acho muito interessante que essa década do futebol, pra mim, na minha visão, ela teve dois times muito marcantes e que o primeiro aconteceu nos dois primeiros anos da década, que foi o Santos de 2010 e 2011. O Santos que talvez em 2010, no ano que não ganhou a Libertadores, até encantou mais do que em 2011, ano que ganhou a Libertadores. Mas o time de 2010 era fantástico. Neymar, Ganso jogando mais do que o Neymar naquela época. É o que a gente achava, né? A gente começou a década achando que o Ganso ia ser melhor que o Neymar. Sim. E olha onde estamos agora. Propaganda da Seara e os caralho. Nossa! E aí a década é fechada por um Flamengo que a gente não sabe até qual patamar pode chegar. Segundo o Bruno Henrique, já está em outro patamar. E é um time que conseguiu bater de frente com o Liverpool, algo que os brasileiros na década, tirando o Corinthians que conseguiu bater de frente com o Chelsea, mas a gente pode até comparar os times do Liverpool e do Chelsea, que pra mim, que sou corintiano, eu afirmo que é muita diferença entre o Chelsea que o Corinthians enfrentou e o Liverpool que o Flamengo enfrentou, essas coisas. E aí a gente acaba a década com esse Flamengo agora, que tá encantando. Foi o primeiro time brasileiro a conseguir ganhar um Campeonato Brasileiro e uma Libertadores no mesmo ano. A gente sempre acompanhava os campeonatos, o Brasileiro e a Libertadores, quando o time ganhava a Libertadores ou estava jogando as duas competições simultaneamente, poupava a galera, porque a Libertadores era mais importante. Aí o Jorge Jesus vem, desconstrói isso, e isso pode mudar as prioridades dos técnicos. As prioridades dos técnicos dos times mesmo, tipo, de valorizar mais o Campeonato Brasileiro. Um fator importante dessa década foi exatamente essa validade dos títulos. Porque a Copa do Brasil passou a ser muito mais importante do que era. Até porque o prêmio é algo milionário. Paga muito melhor do que o Campeonato Brasileiro. Eu acho que a Libertadores, ela vinha sendo levada mais a séria. E na década de 2010 se tornou o título mais importante que algum time brasileiro poderia conquistar, ainda mais que o brasileiro. Então, o brasileiro, que era o mais forte, acabou perdendo muito do seu valor. Você acha que o brasileiro era mais forte do que a Libertadores na década passada? Na retrasada, né? Eu vou dizer mais forte no sentido que os times davam mais importância. Eu sentia isso, pelo menos. Eles importavam mais em ganhar o brasileiro do que ganhar a Libertadores. Tem muita gente que fala que a Libertadores começou a ter a importância ressignificada no futebol brasileiro quando o São Paulo ganha a primeira Libertadores dele, em 93? 92, então. E quais times te marcaram, então, na década? Cara, eu acho que os times que você citou são muito expressivos. Sem sacanagem, acho que foram os melhores que a gente viu nessa década. Mas, como eu já tinha comentado no podcast anterior, o Corinthians de 2017 pra mim foi muito marcante, pelo fato de ser um time extremamente defensivo, só que se defendia muito bem e marcava quando era necessário, marcava no contra-ataque, e 1-0 já era letal. Era letal, essa é a palavra. Eu acho que o time do Palmeiras, infelizmente... Eu acho que o time do Palmeiras é muito babaca. Eu acho que eles se tornaram muito... Prepotente, exato. Eu acho que eles se tornaram o novo São Paulo, que ganharam vários títulos e agora estão se achando que estão por cima da carne seca. Só que isso é muito da fala do presidente, né, mano? Mas infelizmente eles ganharam muitos títulos durante essa década, Copa do Brasil e Brasileirão. O Grêmio de 2017 também me lembra, porque era um futebol bonito. Eles ganhavam de goleada na Libertadores. Eu acho que eu tendo a esquecer, mas toda vez que eu lembro, eu acho muito engraçado,
que é o Fluminense que ganhou os brasileiros, porque a gente tinha o Fred, que era o matador, fazia muito gol. E muito ponto no Cartola. O Fred no Fluminense era absurdo, cara. E toda vez que eu lembro que o Fluminense ganhou duas Libertadores nessa década, e eu olho pro time agora... Libertadores não, Brasileirão. Desculpa. Ganhou dois Brasileirões nessa década, e eu olho pro time agora, eu penso, mano... Como assim? Como? Então... Eu até acho que foi uma tônica constante na década, o baixo nível de futebol que o futebol carioca tem. Foi mesmo. Eu acho que mesmo o Flamengo agora, despontando em 2019, a década do Flamengo foi horrível. E isso resultou em rebaixamentos, né? Sim, o Vasco caiu 2 vezes. Botafogo também. O Botafogo caiu 1 vez. Quer dizer, o Vasco não lembro se foi 2 ou foi 3 nessa década. Eu sei que o Vasco caiu em 2008, em 2013 e em 2015. Pelo que eu lembro. E o Botafogo caiu, o Fluminense caiu, né? Mas aí deram um jeito de não cair. Inclusive, o Vasco e o Fluminense tinham caído no mesmo ano. E o Flamengo tava ali na zona de rebaixamento também. Sim, em 2013. E sempre tinha uma disputa em que qual carioca vai ser o rebaixado da vez. Enquanto isso, os paulistas voando. Voando, exato. Santos campeão da Libertadores em 2011, Corinthians campeão da Libertadores em 2012. O Palmeiras ganhou 2 brasileiros. O único que não fez muita coisa, infelizmente, é, né? São Paulo, não faz... Inofensivo, não faz mal a ninguém. Faz um tempo que não fazemos mesmo. A gente correu sérios riscos de rebaixamento em um ano. Acho que foi 2017. Então, mas eu acho que em 2015 o São Paulo... em 2013. O São Paulo começa muito mal o brasileiro, toma de 3-0 no Morumbi, num jogo que aquele Lua, que era centroavante do Palmeiras, que era muito ruim, ele meteu uns 2 gols. E aí o São Paulo tava tipo em 19º, 18º. Tava malzão no Brasileirão e estavam falando que esse pai ia cair. O Rogério sempre tava frangando demais naquela época também. Mas o São Paulo nunca chegou no final do Campeonato Brasileiro assim, perigando pra cair. Sempre conseguiu durante o campeonato. Realmente foi uma tônica no time de São Paulo nessa década. A gente sofreu muito. Os times eram horríveis, cara, horríveis. O único time que foi mais expressivo foi o que chegou na semifinal da Libertadores. Não sei como. Não sei como aquele time chegou. God of Zaga. Eu acho que foi 2016, não era? Foi. Foi o ano que o Atlético Nacional foi campeão da Libertadores. Que o Borjas surgiu pro mundo. Exatamente. Aquele time do Atlético Nacional, metade foi pro Palmeiras. Puta, mano, naquela época tinha o Toca no Caleri que é gol. Tinha. O Caleri salvou o time daquele São Paulo. O Caleri é um dos pontos altos do time de São Paulo nessa época. Mano. Um dos únicos, tá ligado? O God of Zaga também, mano. Ele chegou, colocou ordem ali. O problema foi que o Michael... O jogo depois que ele ganhou o contrato, que o São Paulo comprou ele de fato, ele foi uma semifinal de Libertadores no Morumbi e ele me é expulso com 5 minutos de jogo. Ele fudeu. Mano. Aí fica triste, né, velho? Esse é o perigo de um time que fica muito tempo fudido. Ele pegar um cara tipo, e acreditar que ele é o novo ídolo. O novo salvador. Eu acho que o São Paulo fez isso com o Reinaldo até certo nível. Mas eu acho que um que foi isso, mas merece isso, é o Hernanes. Porque se não tivesse o Hernanes... o Hernanes jogava em 2017 demais. O São Paulo ia cair. Isso então, eu tenho certeza. Esse é um perigo que eu tô sentindo hoje, que é um medo, na verdade, que eu sinto. Que o Vasco faça isso com o Ribamar. Caraca, eu achei que você ia falar sério. Mas tudo bem. Mas, mano, eu acho que o Vasco merecia sair um pouco da... Merecia, mas... O Vasco se fudeu tanto nessa década, velho. Tanto. Eu bato muita palma pra torcedor vascaíno e torcedor botafoguense. Nossa, cara. Essas pessoas têm um lugar direto no céu. O botafoguense pra vida inteira, mas nessa década o vascaíno sofreu mais do que o botafoguense. O Eurico Miranda falou que se o Vasco caísse no mandato dele, ele ia pra Sibéria, lembra? Lembro. Nossa, Eurico Miranda é um dos personagens folclóricos do futebol. Folclórico demais, mano. O futebol brasileiro é muito marcado por dirigentes assim. E aí o Vasco acabou tendo uma década terrível, né, mano? Terrível, sim. Apesar de ter tido vai pra cima, é o trem bala da colina. Eu acho até justo dizer que tudo começou a dar errado pro Vasco no momento que o Diego Souza perdeu aquele gol contra o Cássio. Foi aquele ponto em diante o Vasco nunca foi bom. Aquele momento foi o momento do apocalipse de Dark, mano. Ali foi o momento que a Terra parou no segundo, ali quando o Cássio catou aquela bola, porque teria sido tudo diferente. Tudo. Então, mano, talvez tenha sido a bola do Diego Souza. Eu acho que o Vasco teria ganho a Libertadores, se tivesse também passado. Acho. O time do Vasco era muito bom. Juninho Pernambucano, Diego Souza, Juninho Pernambucano jogava muito.
Era um time bom, Felipe era bom, o Felipe jogava bem. Sim. O Alexandre tava bem naquela época, Sim, o Praz tava amigo. catando, Dedé do Vasco na zaga. Pô, o 60... Foi no ano! Foi no ano que eles fizeram. 63º maior brasileiro de todos Porra. os tempos, pra quem não assistiu o podcast do maior brasileiro de todos os tempos. Eles não puderam assistir porque O ninguém Dedé- assiste podcast. Ouvi. Pra quem não escutou o podcast do maior brasileiro de todos os tempos, o Dedé do Vasco foi o 63º. A pergunta é, você sabe quem é Dedé do Vasco? Ai, filha da puta, como é que esse cara foi eleito, mano? Ele não ganhou nem Libertadores, Não ganhou a velho. Libertadores, mas ganhou a Copa do Brasil em 2011. Copa do Brasil, a gente pode falar de Copa do Brasil agora. Uma competição que, como a gente já falou... Eu, como São Paulino, não tenho nenhuma noção do que é, sabe? Então eu vou me manter, vou me abster dessa vez. Uma competição que começou a ser muito melhor remunerada para quem fosse o campeão da Copa do Brasil. E a partir de 2013 começou a aceitar times que estavam disputando a Libertadores, começaram a entrar nas oitavas de final. O que é até um argumento dos São Paulinos falar que o São Paulo nunca ganhou a Copa do Brasil porque não disputava, porque estava sempre disputando a Libertadores. E era verdade. Naquela época era verdade, mas já teve tempo suficiente pra ganhar. Eu concordo. Jogou várias vezes a Copa do Brasil. E aí a Copa do Brasil começa a ter mais valor. E a Copa do Brasil tira a fila do Grêmio, que era uma fila enorme, em 2016. O Grêmio do Renato Gaúcho, que ganha o primeiro título e depois no ano seguinte vai ser campeão da Libertadores. Volta a ser um time copeiro. Uma Copa do Brasil, que em 2010 coroou o Santos do Neymar. Em 2011 coroou o Vascão. O Vascão, que naquele mesmo ano disputou o Brasileiro pau a pau com o Corinthians até o final. Então, além de ser campeão da Copa do Brasil, o Vasco foi até a última rodada disputando o Brasileirão com o Corinthians. Coroou o time do Palmeiras, que caiu em 2012. Time que foi rebaixado, mas campeão da Copa do Brasil no mesmo ano. E foi jogar Libertadores na Série B. Sensacional. O que eu acho mais incrível dessa história foi que o Marcos, goleiro, falou que o Corinthians só iria ganhar Libertadores no ano que o Palmeiras fosse rebaixado. Irônico, né? Ironicamente aconteceu. Eu acho bonito quando essas coisas acontecem. Tá ligado? Toca a alma, né? Toca. Eu gosto. Em 2013 ganha a Copa do Brasil o Flamengo com o Hernani Brocador. Nossa, desse título eu realmente não lembro, velho. Foi uma final contra o Atlético Paranaense, Hernani Brocador. Mas acho que o futebol brasileiro aquele ano não estava tão bem. O Galo que estava bem. E mesmo com os times da Libertadores, o Flamengo, que não tinha ido para Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil. Em 2014, a gente tem a final mineira, entre Galo e Cruzeiro. 2015 foi incrível. Santos e Palmeiras. O time do Santos encantando pra caralho. Esse é um dos momentos marcantes no futebol dessa década. É, com Acho que certeza. todo mundo sabe o gol perdido pelo Nilson na final da Copa do Brasil, velho. Mano, foi maravilhoso esse lance. Foi algo inacreditável, velho. Eu acho que foi o David dessa época, tá ligado? Nossa, mano, esse cara é tão odiado pelos santistas. É Meu um negócio Deus. que ninguém nunca vai esquecer, mano. Sim. Porque era a final entre Santos e Palmeiras e o time do Santos merecia mais do que o time do Sim, Palmeiras ser campeão. sim. O time do Santos estava jogando fino da bola, eliminou o Corinthians em Itaquera aquele ano, ganhou de 2-1 do Corinthians, já tinha ganhado na vida de 2-0. O Marquinhos Gabriel jogava pra caralho, o Marquinhos Gabriel apelava no R1² naquela época. Ele só fazia gol de Era Ricardo Oliveira também. Ricardo Oliveira, Gabigol, Lucas Lima, Nossa, a época que o Lucas Lima jogava bola. jogava, Vitor Ferraz e Zeca bem. Ah, tinha o Renato no meio do campo. Renato jogava muito. Renato jogava de terno. Renato jogava de terno. Demais. Renato jogava muito, mano. Aquele time de Santos era muito bom. Era mano. bom, era muito Era um bom. time rápido, era um time difícil de você ganhar. Sim, com certeza. E o fato de ter perdido por conta desse gol perdido do Nilson, exatamente. dói muito mais. nos Exatamente. santistas. Então, no jogo de ida ele perde esse gol e aí no jogo de volta o Santos perde. O gol faz muita falta, né? Faz. Caraca. Com 2 gols do Dudu. Ali que o Dudu vira ídolo. É que eu tava torcendo, eu não sabia pra quem torcer, na verdade, né? Porque qualquer um dos dois que ganhasse tava ruim pra mim. Mas, por ser santista, assim, nascido em Santos e conviver com muito santista, no fundo da minha alma tava torcendo um pouco pro Palmeiras, porque acho que o Santos sempre foi o time que eu tive mais raiva. Talvez até por ter sido o time que em diversos momentos ganhava muito do Corinthians, porque as memórias que eu tenho de clássicos contra o São Paulo e contra o Palmeiras são muito mais favoráveis ao Corinthians do que desfavoráveis, Sim. na minha experiência. E aí o Santos dava mais trabalho, assim, era difícil ganhar na Vila, ainda é difícil ganhar na Vila. Sim, sim. Então essa Copa do Brasil marcou muito. Aí em 2016, como eu já falei, o Grêmio sai da fila. Uhum. Em 2017 e 18, o Cruzeiro ganha 2. O Cruzeiro ganha em 17 na final do Flamengo, nos pênaltis. Se eu não me engano, foi os pênaltis que o Muralha não catou nada, né? Um dos vários jogadores
que foram, talvez, execrados número 1 e bons por uma temporada só. É. Que o Muralha no Figueirense tava voando. Muito. Mano, catava No momento muito. que ele foi pro Flamengo, o cara nunca Botei mais. ele no Cartola várias vezes. Algumas vezes me fudi muito. Quando ele tava jogando no Flamengo? Não, quando ele tava no Figueirense. Aí em 2018 o Cruzeiro ganha do Corinthians na final. Eu lembro dessa final. Que o Thiago Pe- Neves, não é? O Arrascaeta fez o gol. Foi Arrascaeta, pode falar, Foi. pode falar. E tem um golaço do Pedrinho que ia mudar a história do jogo, anulado, porque a porra do Dedé do Vasco fingiu. Não fingiu, tipo, a mão do Jadson bate um pouco na cara dele, mas não era pra marcar falta aquilo. Aí com esse negócio aí desse VAR, o cara foi lá, achou que era falta, mas o Pedrinho fez um golaço fora da área. Mas enfim, o time do Corinthians era uma bosta. Era o Jair Ventura o técnico, mano. Nossa. Era pífio o time do Corinthians e ainda conseguiu ganhar do Flamengo na semifinal. Eu acho que nessa década a gente viu uma nova geração de treinadores entrar que não são bons, velho. Jair Ventura, Odair Hellmann. Mano, o Jair Ventura conseguiu levar o Botafogo para quartas de final da Libertadores de 2017, começando lá atrás na pré-Libertadores, passando e pegou pedreira na pré-Libertadores. Jogou contra o Olímpia, eliminou, Gatito Fernandes pegava pênalti pra caralho e só foi perder a Libertadores pro Grêmio por um gol. Acho que o primeiro jogo foi 0x0 e o segundo eles perdem na arena do Grêmio de 1x0. Então, tipo, o Botafogo deu trabalho pro campeão da Libertadores. E aí o Jair Ventura depois se mostrou um técnico muito, pra não dizer outra coisa, pífio, né? Treinou o Santos, não foi bem. Treinou o Corinthians, não foi bem. Eu nem lembrava que ele tinha treinado o Santos. Então, o Corinthians ele treina por muito pouco tempo. Eles veem que não dá pra ficar... Os Marlós no Corinthians também. Nossa, os Marlós eu botava fé nele, mano. Porque ele treinava a base, treinava bem a base. Uhum. E aí a gente achou que ia dar certo, porque o Carille tinha acabado de dar certo também, que era um cara que tinha vindo de dentro do Corinthians, e aí deu totalmente errado. Mas uma coisa que eu acho interessante a gente falar também foi que a gente viu por 2 anos o auge do futebol mineiro. Exatamente. O futebol mineiro dominou as competições, porque o Cruzeiro ganhou 2 brasileiros. Em 13 e 14. E o Galo ganhou uma Libertadores em 2013 e a Copa do Brasil em 2014. E a Copa do Brasil, a final, foi contra o Cruzeiro. Sim, exatamente. Então a gente viu 2 anos perfeitos das equipes de Minas. E aí hoje em dia você vê, mano, olha quanto de tempo que passou. Foi pouco tempo, foram 6 anos. E olha a situação do time agora. Eu acho que foi 5 anos no final de 2014 pra 2019, assim, que começou a dar tudo errado, principalmente pro Cruzeiro. E aí o Cruzeiro tá totalmente na merda. Sim. O Galo também não conseguiu ganhar mais nada depois daquilo. Em 2015 até disputou o brasileiro com o Corinthians, mas no final tomou de 3x0 lá no World. Tipo, disputou durante o campeonato, mas chegou no final não deu. E aí o Atlético também agora tem até uma perspectiva com o Sampaoli, né? Mas não sabe como também o Atlético tá pagando o Sampaoli. Acho que nem só pagando o São Paulo ali, mano, mas pagando os jogadores que eles estão contratando, que eles recentemente contrataram muitos jogadores. E aí não sabe de onde tá sendo esse dinheiro. Exato. Né? Também tem a parada que eles estão construindo um próprio estádio. Aparentemente o Galo parece ser o melhor dos dois. Mas como a gente não sabe de onde tá vindo esse dinheiro, dá muita cara que... Quer dizer, parece muito que vai cruzeirar também. Até porque hoje em dia, pra ser o melhor dos dois, mano, o Cruzeiro... O América Mineiro se é melhor. Hoje o Cruzeiro está com menos 6 pontos na Série B. Sim. Fudido de grana e com risco de... perder mais pontos. Eu não sei se você viu, essa semana eles fizeram no Facebook uma campanha: faça sua doação e ajude o Cruzeiro. Eles chegaram nesse ponto de ter que pedir grana pra torcida, porque não tem mais o que fazer. Caralho, pedir grana agora no meio da pandemia é foda, hein, mano? Nossa, pra time de futebol, né? Vai se fuder, mano. Os caras é muito insensível. E como que tu vai doar dinheiro pro time que tá comprovado que teve várias lavas de dinheiro? Desviou vários? Mano, como é que tu vai dar dinheiro pra esses caras, velho? Não tem como, mano. É muito triste ver o Cruzeiro nessa situação, né, mano? Sim. E a gente pensa que não é só o Cruzeiro, tem vários times que estão com várias dívidas. O Santos tá com dívida, o Corinthians tá com dívida, o Botafogo tá com dívida. Os times do Rio são os que são mais. Porque tirando o Flamengo, né? Tirando o Flamengo. Porque o Fluminense também... chega uma proposta, eles têm que vender porque não tem dinheiro no caixa. O Botafogo tá com essa perspectiva que vai virar SA e vai dar uma reviravolta, mas... a gente sabe que não vai acontecer do dia pra noite. Sim. O Vasco também vive endividado. Eu acho que uma das coisas que a gente pode definir também nessa década de 2010 foi, como eu falei anteriormente, o baixo nível dos times do Rio. Mas o que mais me impressiona agora, em 2020, somente um deles teve a noção de segurar gasto,
de controlar a compra de jogador, de subir os moleques da base, de começar a vender. Porque a reviravolta que o Flamengo deu, pra mim, é muito impressionante. Porque o Flamengo foi um time muito ruim na década. Eu acho que isso vai muito Pra mim, eu enxergo que hoje em dia o futebol, as coisas, elas estão se profissionalizando muito. Então, os times que se arrumam administrativamente são os times que vão colher os frutos no futuro. Isso pra mim tá ficando cada vez mais claro e acho que o futebol brasileiro tá entendendo isso. Que não cabe mais espaço para dirigentes que não sabem nada sobre administração financeira, não sabem nada sobre como gerir coisas e só tem influência, só são amigos de todo mundo. Eu vejo isso muito no André Sanches. O Corinthians está se afundando em dívida agora e o André Sanches foi um cara que conduziu o Corinthians numa década que o Corinthians foi o maior vencedor do futebol brasileiro. Mas o mundo está mudando muito e está exigindo cada vez mais profissionalização das coisas, em tudo, não só no futebol. E aí o André Sanches agora é um presidente que não tem esse cuidado, não tem esse conhecimento, mas ele tá lá porque ele conhece muita gente, ele consegue fazer negociações, assim, ele tem outros tipos de competências, só que eu acredito que as competências que os dirigentes esportivos têm que ter hoje em dia são competências mais administrativas. Sim, principalmente financeiras. Né? Sim. Porque, por exemplo, até mesmo nesse caso do André Sanches, o time tá endividado até o talo e ele contrata o Jô pra dar 800 mil pra ele por mês. Mano. Como que isso vai fazer sentido, tá ligado? Como? Eu acho que isso vai muito por causa que o brasileiro, assim, o torcedor, ele é movido à emoção. É difícil encontrar um torcedor que fala, eu quero que o meu time... Não quero, mas eu aceitaria que o meu time ficasse 8 anos sem ganhar nada pra ele conseguir se reorganizar financeiramente. Sim. 8 anos assim, no meio da tabela, pra ele se reorganizar. Porque as pessoas não pensam que vai chegar num ponto que vai dar uma tragédia, que nem tá com o Cruzeiro agora. O Cruzeiro agora é uma tragédia, mano. Foi a pior queda, assim, o pior rebaixamento que eu vi. Não teve rebaixamento pior, até por causa do que aconteceu no jogo lá contra o Palmeiras, que foi rebaixado, que os torcedores quebraram as cadeiras e jogaram tudo. O Cruzeiro ruiu em um ano. O ano anterior, em 2018, tinha ganho a Copa do Brasil, o maior prêmio, maior remuneração que o time pode ter. E aí no ano seguinte tá nessa situação, cara, é muito triste. Eu até acho que seria interessante se o Corinthians tivesse feito isso nessa década agora. Sim. Porque o Corinthians, pelo menos depois de 2017, que eles ganhou o Campeonato Brasileiro e já tava num estado que... Ele tava na beira do precipício, vamos dizer assim. Então seria interessante se eles tivessem falado assim, mano, não tem como segurar. Ganhamos coisa pra cacete essa década. Saímos da fila da Libertadores, ganhamos Brasileiro, ganhamos Paulista. Acho que Mundial, exato. Eu acho que estamos tranquilos de título. E vamos fazer essa reestruturação pra melhorar e pra chegar no nível que o Flamengo tá. Mas na época não tava, né? 2017, não tava. Né? Mas já tava no processo, já tava começando a colher os frutos. Porque eu acho que uma parada que a gente também tá começando a ver é que é muito raro ver um time ter uma temporada perfeita logo de cara. Seja quando chega um novo treinador ou quando chega uma nova leva de reforços. Sim. Eles levam um tempo pra adaptar. E eu acredito que o Flamengo ganhando agora, ele reforça que esse trabalho de reestruturação financeira, ele dá certo, porque até o Flamengo ser campeão esse ano, tava todo mundo debochando, tipo, Flamengo, cheirinho. Exato. Foi uma grande Contrata e não ganha nada. Então, os times que se organizam ganhando títulos, eu acho que é um bom exemplo pros outros, pra eles verem que realmente é preciso, porque a gente ainda acredita... Que é o melhor caminho, né? É o melhor caminho, exatamente. E a gente acredita muito ainda ou acreditava, assim, e isso foi sendo desconstruído durante a década. Naquele discurso por exemplo, o Renato não vai no curso de técnicos da CBF e fala que ele não precisa disso, tá ligado? O Renato continua ganhando, mas vai chegar uma hora que não vai ser assim. Que o futebol tá cada vez mais tático, cada vez mais estudado, e quem tiver, como em qualquer profissão, quem continuar se atualizando, estudando e melhorando, aperfeiçoando as suas qualidades, vai continuar no cargo. Exato, vai colher os frutos no futuro. Sim. Eu acredito que esse pensamento começou agora com a semente do Flamengo a ser desconstruído, mas eu acho que durante essa nova década que se inicia, ele vai acabar sendo mais desconstruído. E outro time que entra nessa onda de reestruturação e que nessa década se consolida como um time grande, e eu acredito que talvez a longo prazo, em importância, ele consiga até passar alguns times cariocas, principalmente o Botafogo, que é um time que só tem um título relevante, praticamente, que foi o brasileiro, que é o Atlético Paranaense, que na década consegue vencer. Ele já tinha chegado na final da Copa do Brasil em 2013 e vence a Copa do Brasil
em 2019 após vencer a Sul-Americana em 2018. Um time que está muito em alta, é o último vencedor da Copa do Brasil, na lista que a gente estava fazendo, e que consegue se reestruturar de uma forma muito incrível. E agora eu acredito que ele tem uma importância até maior para o futebol brasileiro hoje do que o Botafogo e o Vasco, por exemplo. Eu acho que o Atlético Paranaense sempre foi um time muito difícil de ser batido, principalmente Curitiba. Na Arena da Baixada. Sim, é um dos estádios que é mais caldeirão no futebol. Primeiro que eles foram os primeiros a peitar a CBF. A CPF, ainda mais com essa parada de direito de transmissão. Sim. Peitou a Globo também. E o Atlético Paranaense faz uma coisa, quer dizer, fez em 2019, acho que fez em 2020 também, que foi o fato de colocar os moleques da base pra jogar o estadual. É verdade. Eu acho que assim, isso já começa a denotar a falta de importância e o quão pequenos são os estaduais hoje em dia para os times. Acho que essa foi a última década que a gente viu que deu uma importância muito grande para os estaduais. Porque os campeonatos estaduais, na minha opinião, são algo que devem acabar. Eu não digo nem acabar, mano, mas eu digo para os times grandes. O Atlético Paranaense parar de disputar o campeonato estadual com o primeiro time deles, mostra que tendo um calendário diferente para os times brasileiros é capaz de ter resultados melhores. Mas o estadual ainda é muito importante para os times pequenos, para os times do interior. Então eu acredito que talvez os times grandes eles não devessem mais disputar o estadual, até para readequar o calendário, tornar as competições ter mais tempo de preparação no começo da temporada, menos pressão, porque, mano, o tanto de técnico que cai durante o estadual é um absurdo. Absurdo, realmente. Eu acredito que talvez os times grandes devessem parar de disputar o estadual, só que ainda houver acontecer puta entre os times menores. E aí talvez você até criar um campeonato entre os vencedores de cada estadual, que são os times menores, e tipo, esse time entra mais à frente na Copa do Brasil, alguma coisa assim. A mesma coisa. Premiar, E você faz a Sul-Americana, uma parada assim. E você acaba aumentando rivalidades, porque pensa, se os 4 grandes de paulistas param de disputar o Paulistão, os times que são menores, assim, uma Ponte Preta, um Guarani, até um Mirassol, um Novo Horizontino, que sempre tem um time bom. Inter de Limeira, que é um dos melhores. Exatamente, melhor time de todos. Eles vão começar a ter mais rivalidade porque ele vai estar um título ali, vai estar mais palpável. E aí a Ponte Preta pode finalmente ganhar um título, hein? Nunca ganhou? A Ponte Preta nunca ganhou nada, mano. Nada. E é um dos times mais antigos do Brasil, nunca ganhou nada, só ganhou um título do interior. Aquela Copa do Interior. Exatamente, mais ou menos isso. O Paulistão do interior que eles fazem com os times que vão melhor no Paulistão sem ser os 4 grandes. E aí a Ponte Preta ganhou, mas como é considerado um campeonato dentro de um campeonato, não é tipo um título mesmo. E eles chegaram na década passada, na final da Sul-Americana, em 2013 a Ponte Preta chegou na final, depois de eliminar o São Paulo na semifinal. São Paulo não merece porra nenhuma. São Paulo conseguiu perder pra Ponte Preta na semifinal da Sul-Americana. Outro time muito legal, não lembro em que ano que foi, mas o Goiás também chegou na semifinal, na final da Sul-Americana. Sim, eu lembro. O He-Man jogava na... Eu lembro muito bem que foi pra disputa de pênaltis. Contra o Independiente, lá na Argentina. Eu lembro que o Wellington Saci perdeu o pênalti decisivo pro Goiás. O Wellington Saci é um desgraçado. Vamos aproveitar a deixa do Wellington Saci. Vamos falar dos maiores perebas que jogaram no teu time essa década. Velho. Eu começo. Lúcio. Puta que pariu, mano. Não, eu tenho uma O Lúcio jogou tão bem no Palmeiras e no São Paulo essa década. Mano, ele voltou, cara. A gente conhece o Lúcio. O Lúcio ganhou uma Copa em 2002. O Lúcio foi um zagueiro... Jogou a final. O Lúcio era titular. Titular também na Copa de 2006, certo? E de 2010. 2010? Ele jogou 3 Copas? Acho que sim. Ele fez o gol do título da Copa das Confederações contra os Estados Unidos. Bom de cabeça. Golaço. Não, 2x0 pros Estados Unidos, o Brasil virou o jogo. Não, primeiro, vai tomar no cu, tomar 2x0 dos Estados Unidos. Mano, os Estados Unidos eliminou a Espanha naquela Copa das Confederações. Foda-se, caralho, você é o Brasil, mano. 2x0 pros Estados Unidos, caralho. Mas virou, mano. Isso que importa. Importante que virou. Mas, mano, tá vendo o histórico do Lúcio? O Lúcio é um puta zagueiro, certo? É o filho da puta, se transfere pro São Paulo, joga merda nenhuma naquela equipe, brother. Nada, ele jogou nada, irmão. Nada. É inacreditável a incapacidade daquele ser humano de jogar bola, velho. Incrível. Mano, incrível, ele mano. parecia todo errado, ele tava tão magro, ele não parecia um jogador, ele parecia uma geladeira que quebrou e você colocou uns palitos na perna. Exato, assim. mano. O cara não tinha agilidade, o cara não corria, o cara... Agilidade? Agilidade no FIFA nele era menos 5. Exato.
E pior de tudo, o cara era expulso constantemente, mano. Nossa, essa foi Teve foda. partidas que ele foi expulso que prejudicou o São Paulo de uma maneira que, mano, você olha pra essa pessoa jogando, você não consegue pensar. Esse filho da puta ganhou o Penta, caralho. Nossa, Não, velho. ídolo no Bayern de Munique. É, ele foi de todas essas equipes e não consegue mais jogar bola, velho. E quase caiu com o Palmeiras em 2014. Filho da puta. No ano do centenário, o Palmeiras que foi salvo pelo Santos. Olha como a vida é irônica. O Santos salvou o Palmeiras em 2014, em 2015 o Palmeiras foi lá e ganhou a Copa do Brasil em cima deles. Nossa, mano. Se o Thiago Ribeiro não tivesse ajudado o Palmeiras, nada disso teria acontecido. Quando aquele jogo contra o Vitória, não é? Vitória, foi, exatamente. Deu mole. O Palmeiras ia ser perfeito. O Palmeiras ia cair na casa deles, no centenário, na casa nova, contra o Atlético Paranaense, inclusive. Eles tinham que ganhar, não ganharam o jogo e dependeram do resultado do Santos. Enfim, eu odeio-los. Outros perebas que jogaram no São Paulo. Acho que um clássico, Denis. Essa década a gente viu a aposentadoria do Rogério Ceni, que é o maior ídolo da história do São Paulo, não tem como você disputar isso. E como ele é goleiro, mano, ele ficou muito tempo. Então a gente nunca pensou em contratar um reserva. E quando chegou na hora de contratar um reserva, a gente contratou o Denis, que, mano... E quando tinha um reserva era um bosta, que era o Bosco. Depois que ele se aposentou, o Rogério, todos os goleiros que vieram fracassaram. Todos. Denis, Sidão, Renan Ribeiro, nenhum se firmou no gol de São Paulo. Agora o Thiago Volpe entrou, parece que tá se firmando cada vez mais, o que é ótimo, porque eu gosto do Thiago Volpe. Mas, mano, Denis é se pá a cara do São Paulo nessa década, mano. Sim, do fracasso, né? Mano, vou te fazer uma pergunta sobre o Thiago Volpe. Você não acha que ele tem a cara parecida de um peixe? Tem. Ele parece que vai ter umas guerras aqui na face dele, né? Eu acho daquele peixe baiacu que se ele respira um pouco mais fundo, ele infla. Isso. Eu acho que tem essa cara assim, mano. Então. Mas é um pereba que jogou no Corinthians, você lembra? Mano, é que eu lembro bastante do Ibson. O Ibson jogou mal pra cacete no Corinthians. O Ibson foi dessa década? Foi em 2013. Nossa! O Ibson foi um pedido do Tite. O Tite, que tinha acabado de ser campeão da Libertadores e do Mundial. O cara conseguiu ganhar a Libertadores pelo Corinthians, o que parecia impossível. E do Mundial, pediu o Ibson. O Ibson jogou mal demais. O Casim era ruim também. Nossa, o Casim era ruim. Pelo menos fez um gol que foi muito importante pro Brasileirão de 2017. Mas era complicado. Casim esse que deu um chapéu no Felipe Melo. Sempre bom lembrar. Sempre bom lembrar. Dribles que o Felipe Melo tomou. Com certeza. Tem gente que merece, né? Tem gente que merece. São muitos caras ruins que já passaram pelo Corinthians. É que o Corinthians, apesar de tudo, for olhar a década, foi o time mais vencedor da década. Foi uma década muito feliz pra mim como torcedor. Eu consegui ver o meu time ser campeão mundial, o que a gente nem sabe quando vai acontecer, se vai acontecer para um time brasileiro. Mas pra mim, o cara que me deu mais raiva no Corinthians, com certeza, foi o Alexandre Pato. Puta que pariu, velho. Puta que pariu. Esse cara... Esse cara, se eu cruzo com ele dá uma risadinha pra mim, meu irmão, eu dou uma tesoura assim nele, como deviam ter dado antes dele bater. Quando ele foi andando pra bater aquele pênalti lá, que o cara decidiu dar uma cavadinha no Dida. Era o último pênalti, se ele perdesse, o Corinthians estava eliminado. Ele decidiu dar uma cavadinha no Dida, ele deu aquela cavadinha ridícula. E aí, nossa, mano, o Pato era o jogador que não devia ter sido contratado pelo Corinthians. É um cara que não tem a cara do Corinthians. Não tem mesmo, não. Não tem a cara do Corinthians. E foi no momento que o Corinthians estava com dinheiro, depois de ter ganho a Libertadores e o Mundial, e que talvez o Corinthians devia... Talvez não. O Corinthians devia ter trabalhado melhor naquela época, que estava bem financeiramente, Financeiramente eu já não posso falar, porque estavam construindo a Arena Corinthians ainda, não sei se a dívida já tinha chego. Mas podia ter feito caixa aquele ano. E aí contrata o Pato por 40 milhões, na mesma época que o Santos contrata o Damião também. Nossa, que contratação foi pior, hein? Leandro Damião pelo Santos ou Alexandre Pato pelo Corinthians? Mano, eu vou dizer que o Damião foi pior, porque o Corinthians ainda conseguiu trocar o Pato pelo Jadson, e o Jadson ganhou vários títulos pelo Corinthians, foi muito importante em vários. Por isso eu vou dizer que o Damião foi pior. Mas pior que na época a gente acreditava que o Damião jogava muito, né? Ele meteu uma lambreta contra a Argentina, caralho. Meteu uma lambreta contra a Argentina, fez gol de bike. Tá tirando, jogava muito, mano. Fez gol na final da Libertadores em 2010, primeira Libertadores, essa, da década, que é vencida pela equipe do Internacional. Que pede pro Kazembe no Mundial? Mazembe. Primeiro time brasileiro que perde no Mundial, na semifinal. Foi o Inter, depois foi repetido pelo Galo contra o Raja. Só que o do Inter foi até pior por causa do deboche do goleiro Kidiaba lá, que ele ficava... Mano, eu não acho que o do Inter foi pior, não. Eu acho que o do Galo foi pior porque tinha o Ronaldinho. Tinha o Ronaldinho, O time do Inter não tinha tanto brilho assim. O Ronaldinho fez gol na semifinal contra o Raja, de falta.
Mas acho que a gente pode aproveitar o gancho da primeira Libertadores do Inter, que o Damião faz gol na final, para falar dos títulos da Libertadores dessa década, dos times brasileiros. Então o Inter vence a sua segunda Libertadores em 2010, depois de ter ganho em 2006 do São Paulo na final. Vai pro Mundial, com a expectativa de ter ganho em 2006 do Barcelona, do Ronaldinho, na final, e perde pro Mazembe logo de cara. Mas esse título do Inter em 10 é meio obscuro pra mim, mano. Eu não lembro de nada, eu não lembro do time. Eu lembro que na final, o Pelé foi entregar o troféu e ele tava com terno vermelho. Mano, o time do Inter tinha o Juliano, que depois foi jogar no Grêmio e fez gol na final. O Sobis, acho que fez gol na final também. O Sobis foi bicampeão pelo Inter, um dos maiores ídolos do Inter. Tinha o Renan no gol. Pato Abondanzieri era o goleiro reserva daquele Inter. E o Renan, que depois jogou no Goiás, que era um bom goleiro, era o titular. Aí, se eu não me engano, ainda tinha o Índio. Deixa eu fazer uma pergunta, eu acho que foi essa década. Lembra daquele goleiro do Avaí que foi pro Corinthians? O Renan? Renan, lembro. Que ele torou no Avaí e o Corinthians tava procurando o goleiro e contratou o moleque falhou em um jogo. Que tomou um gol de fora da área, ele frangou. Nunca mais teve oportunidade, nunca mais teve uma carreira, velho. Mas foi a época ali, logo depois ali, o Corinthians pegou o Cássio e aí deu tudo certo. Porque o Corinthians tinha ficado um tempão com o Felipe. O Felipe tinha sido ídolo até tipo em 2007, quando o Corinthians caiu. O Felipe era um dos melhores jogadores do time. Depois ele fica na Série B, é campeão da Série B. Depois é campeão da Copa do Brasil e do Paulistão quando o Ronaldo vai jogar. E aí ele começa a jogar mal, depois sai meio pela porta dos fundos. Fica o Júlio César, e aí o Júlio César franga. O Júlio César bracinho de dinossauro. Mas o Júlio César representava, ele era corintiano mesmo. Ele era corintiano, sim. Teve um jogo contra o Botafogo, no Brasileirão de 2011, inclusive. Brasileirão de 2011. Ele quebrou o dedo? Ele quebrou o dedo e continuou em campo, e aí o Corinthians fez o gol no contra-ataque com o Paulinho. Deve ter sido muito bom ser corintiano nessa década. Foi bom demais, cara. Foi bom demais porque foi uma libertação também. Não era como se eu torço pra um time que já tinha ganho 3 Libertadores e ganhou mais uma. Ganhar a primeira Libertadores é uma quebra assim de... Cara, eu tava tão nervoso nos Jogos da Libertadores de 2012, mas tão nervoso, principalmente quando pegou o Santos na semifinal. Foi Corinthians e Santos na semifinal, Santos no Neymar, já tinha ganho no ano anterior a Libertadores. O Corinthians era a segunda vez que estava chegando na semifinal da Libertadores, nunca tinha chegado na final. A pressão para ganhar aquele negócio era muito grande. E aí o Corinthians vai lá e ganha do Santos. Aquele puta golaço do Sheik na Vila. Nossa senhora, eu nunca vou esquecer aquele gol. Que golaço, mano. O mais importante é que a bola veio, ele matou assim... E deixou a bola... Mano, não, lindo, foi lindo. Ele mata a bola fica girando no gramado e no exato momento que ele vai chutar, a bola para de girar. Exatamente. No exato momento. Lindo, esse gol foi um gol perfeito, muito bonito. Foi um gol perfeito. Muito bonito mesmo, mano. E o Corinthians não teria ganho aquela Libertadores sem o Cássio, mano. O Cássio catou demais naquele jogo na Vila também. Eu até ia te perguntar, você acha que o Cássio é o ídolo da década do Corinthians? Eu acho que sim, mano. Não tem como ser diferente. É o cara que ganhou praticamente todos os títulos do Corinthians da década, só não ganhou o Brasileiro de 2011. E tem muita gente concorrendo com ele. O Danilo também ganhou quase tudo, o Ralf ganhou quase tudo. Paulinho. É que o Paulinho saiu em 2013, né? Então o Paulinho não é campeão brasileiro em 2015 e 17, nem do tricampeonato paulista de 17 a 19. E o Sheik também é ídolo demais, mas... Pra mim, na minha opinião, é o Cássio, e sem o Cássio a gente não teria ganho os títulos mais importantes. Eu sou obrigado a admitir, mano. O Cássio, acho que o Cássio é o goleiro da década do futebol brasileiro. Sem sombra de dúvida, mano. Se você tá dizendo, quem sou eu pra discordar, né? Porque se eu falasse isso, seria clubista. Mas é clubismo. Não sei se é clubismo, mano. Você tá reconhecendo um cara que na década... Não, se você falasse era clubismo. Tá. Mas a gente tá falando sobre um cara que na década ganhou 4 Paulistão, 2 brasileiros, 1 Libertadores, 1 Mundial, 1 Recopa. Na década. Foi convocado pra Copa de 2018. E foi o melhor goleiro do Brasileirão acho que umas 2 vezes também. Em 2017 o que ele catava era um absurdo. Ele pegou vários pênaltis, pegou o pênalti do Luan, ele pegou vários pênaltis em seguida, assim, ele foi se aperfeiçoando com o tempo nos pênaltis. O Cássio não era bom catador de pênalti. E aí com que é incrível, né? Porque ele é alto, ele é forte. Não, mas agora, hoje em dia ele é. Imagina, tu vai bater um pênalti na frente do Cássio, aquele Frankenstein enorme. Ele cresce, né, mano? Cresce, não tem como não crescer. Aí em 2011, ganha a Libertadores o Santos, né? O Santos do Neymar, o Santos do Ganso. Robinho já tinha saído do time, não foi campeão da Libertadores, mas foi substituído à altura pelo Zé Love. Zé Love, não faço testes. Não faço quer dizer, eu acho que Ibrahimovic chega um pouco perto do Zé Love. Em qual questão? Todas, beleza, técnica, marra.
o Zé Love proporcionou a melhor narração que eu já vi na minha vida, que é o Kleber Machado narrando o gol que ele perdeu na final da Libertadores, Santos e Peñarol. Ele perde um gol, pior que o Nilson, eu acho, mano, porque a bola tava na cabeça dele, ele tinha um gol inteiro na frente, não tinha ninguém, ele tava praticamente na linha. Ele vira a cabeça e joga pra fora, velho. Eu acho que tava impedido, não tava valendo o lance, alguma coisa assim. Mas ele perde um gol inacreditável e gera essa narração do Kleber Machado, que gritou o gol que não aconteceu. Aí o Santástico ganha a Libertadores em 2011. O que você achou daquela campanha do Santos em 2011? Eu lembro que o Rafael pegou muito. Rafael pegava. O Rafael era muito bom goleiro. Eu lembro do Léo bastante, lateral. Léo. Vamos ver se o Barcelona é tudo isso mesmo. Icônica frase, que também foi uma das melhores partidas. Aquele 4x0 do Barcelona em cima do Santos. Nossa. Ainda mais porque todos os nossos amigos santistas estavam arrotando que o Santos ia ganhar do Barcelona. Vai o meu ovo, moleque. Fode, cara, ganhar do Barcelona. Barcelona do Guardiola. É só um dos melhores times da história do futebol. Só tinha o Messi, Xavi e Iniesta. Tranquilo. O foda é que não é demérito perder pro Barcelona. Nem de 4x0. Nem de 4x0. Mas é que o jeito que foi muito... arrogante, prepotente. Não, e foi muito absurdo que o Santos não conseguia ver a cor da bola no jogo. O Santos não conseguia atacar. A gente achou que pelo menos algum jogo ia dar, e aí a gente viu que não deu. Porque a gente não via um time brasileiro bater de frente com o time europeu desde 2006, que o Inter tinha jogado contra o Barcelona. Porque o Inter em 2010 perdeu na semifinal e não jogou contra o Inter de Milão na final do Mundial. Então a última memória que a gente tinha era um time brasileiro que tinha vencido os dois últimos, na verdade. O São Paulo ganhou do Liverpool e o Inter ganhou do Barcelona. E aí a gente achava que ia dar jogo e pá, 4x0 pro Barcelona. Lindo, né? Mas sem falar do Mundial, falando da Libertadores do Santos. Não tem como fugir, mano. O personagem foi o Neymar. Foi na Libertadores que ele fez um gol e foi comemorar. Eu sei que tu vai falar. E ele pegou uma máscara dele de mesmo. Si próprio, colocou o contrário e saiu apontando pra massa. Sou eu. Não, o juiz expulsou ele. O juiz, não contente com a comemoração do Neymar, dá o segundo amarelo, expulsa o Neymar. E o Neymar pega a máscara, mas sou eu. E aponta a máscara assim. Tentando justificar como se valesse que eu... Já que é ele... Cara, esse lance é tão sensacional. Porque o fato é, ele tomou o amarelo porque acho que a regra da Libertadores é você não pode cobrir a sua cara pra comemorar, os bagulhos assim. E o Neymar ficou apontando, sou eu na máscara, porque eu não tô me cobrindo a cara, sou eu na máscara, tá ligado? Mas você acha que o Neymar sabia a regra que tinha lá? Nenhuma. Talvez nem o juiz soubesse, ele achou lá que tinha que expulsar, expulsou. Foda-se. Mas o Neymar jogou muito aquela Libertadores. O time do Santos era muito equilibrado, o Muricy Ramalho também fazendo um ótimo trabalho. O Muricy Ramalho é um dos melhores treinadores brasileiros. É trabalho, meu filho, porra! Aquele time do Santos marcou muito. E o que me marcou muito naquela... Fala aí. O volante Arouca. Arouca jogava o fino da bola. Arouca, amiga. Mano, eu toda vez que eu ouvia isso tocar no Pânico, eu achava que era o auge do humor possível. O humor na forma mais refinada. Era mesmo. E o que me marcou muito... Era só um filho da puta que entrava depois de no meio de uma entrevista pra falar Arouca. Era a mesma coisa que Antônio Nunes. Enfim, continua. O que me marcou muito naquela Libertadores foi que teve uma noite que deu tudo errado pros times brasileiros. Nessa Libertadores, o Cruzeiro, o Inter, o Fluminense e o Grêmio foram eliminados na mesma noite. Caraca! Na mesma noite. E o que mais chocou foi o Cruzeiro, que se eu não me engano perdeu pro Once Caldas. E na primeira fase o Cruzeiro tava com um time fudido, ganhando de todo mundo de 6x0. Montijo jogando pra caralho. Nossa. Eles jogavam na Toca da Raposa, pelo que eu lembro. Era mais caldeirão, assim. O Cruzeiro jogava demais naquela época, que eu acho que o Mineirão tava reformando pra Copa. E aí o time do Cruzeiro vai e perde. O Fluminense também, que tinha ganho o Brasileiro o ano anterior, perde. O Inter era campeão da Libertadores, perde no mesmo dia. E o Grêmio também, sempre copeiro, sempre lá, perde no mesmo dia para a Universidade Católica, pelo que eu lembro. E aí sobra só o Santos, e o Santos vai, faz a campanha e é campeão. Eu lembro que na época eu torci muito contra. Eu falei, nossa, sobrou só o Santos, imagina se os caras ganham. Os caras ganharam. Só que na época eu morava no Rio, aí eu não vi como é que foi aqui em Santos. Como é que foi? Mano, teve muita euforia? Teve muita euforia, cara. E diferente de você, eu tenho um certo carinho pelo Santos. Por ter morado aqui 21 anos, cara. Eu gosto do Santos, eu acho um time bom, eu acho um time que tem uma história, eu acho um time divertido de acompanhar, eu acho os uniformes lindos. E é o time da minha cidade, tá ligado? Então eu tive um carinho pelo Santos. E na Libertadores de 2011, eu torci pelo Santos. Não, eu torci contra mesmo.
Eu não consigo ter esse carinho porque o Santista é muito chato, cara. Isso é. Nossa, o Santista, principalmente na nossa idade, acho que também pelo fato da gente estar numa sala, talvez a gente tenha uma experiência que ninguém nunca teve, que não mora em Santos. Quem não mora em Santos não conhece praticamente Santista, é 1, 2 gato pingado. E aí a gente tem essa experiência de estar convivendo com Santistas e eu não consigo, cara. Pra mim, a relação que eu tenho com o Santos, como eu já expliquei anteriormente também por causa dos clássicos e tal, Mano, eu torci contra. mas hoje em dia, você acha que, por exemplo, se perdesse pro Palmeiras ou pro Santos, você ficaria mais sentido com que derrota? Hoje em dia pro Palmeiras, até porque o Palmeiras melhorou, o Palmeiras ficou muito tempo muito mal, tanto que foi rebaixado, o último Paulistão do Palmeiras é de 2008, Uhum. então o Palmeiras ficou muito tempo sem ganhar nada também, e acho que isso me fez, justamente pelo Santos ser uma equipe mais competitiva, assim, na época que eu fui formando o meu caráter futebolístico. Então o Santos vence a Libertadores de 2011. Vamos falar do elefante branco no recinto. A Libertadores de 2012 do Corinthians. O que seria o elefante branco? O seu clubismo Então eu vou deixar você falar. e... Tudo bem. E depois eu dou a minha opinião. O seu clubismo, e eu acho que de todos os títulos que a gente viu, acho que esse é o mais marcante da década Do futebol brasileiro, do futebol brasileiro. você acha a Libertadores do Corinthians a mais marcante da década? Mesmo eu sendo São Paulino. O fato que contribui é a piada eterna que todo corintiano sofria, que era a falta de Libertadores. Todo corintiano sofria. Era foda, Era uma era piada foda. milenar e sempre tinha graça. O mais incrível é isso. Os caras reutilizavam todos os formatos, mas sempre tinha graça. Você podia estar na discussão que fosse lá, metendo 1 milhão de argumento. O cara ia falar, mas e Libertadores? Você ficava com cara de pastel na hora, mano. Você não podia falar, Não tá tinha o que ligado? falar, não tinha ganho. Então, assim, Nunca chegou numa final. o fato da fila é muito importante, que matou essa piada. Eu acho que o time jogou muito bem. Eu acho que teve partidas muito emocionantes, exatamente contra o Vasco, contra o Santos e a final contra o Boca. Então, Foi um caminho bem tortuoso. foi. Mas não acabou invicto. Acabou invicto. Invicto? Ah, tá. Então, o time Libertadores acabou invicto. invicto, velho. Assim, Tomou 4 gols só no... eu achei que tinha passado toda a Libertadores sem tomar gol. Não, tomou 4 gols na Libertadores só. E a competição que, como você falou, o caminho foi muito tortuoso. O time do Vasco era muito bom, o time do Santos era bom. O time do Boca Juniors sempre foi bom. Sempre foi um time muito perigoso de se enfrentar, ainda mais na Argentina. E o Corinthians consegue empatar com aquele gol do Romarinho. Olha o Romarinho! Obrigatório. E consegue vencer aqui no Pacaembu, depois, o Boca. E a gente tem tantos personagens dessa competição. O próprio Cássio, o Sheik, o Ralf, o Paulinho, o Alex. Nossa, o Alex jogava muito. demais. O Alex jogava muito. Papo, a camisa que eu comprei do Corinthians na Libertadores de 2012 foi a do Alex, a que eu assisti o Corinthians jogar Libertadores. Aquele amuleto, a camisa do Alex que eu comprei da Libertadores de 2012. O Alex jogava demais. No Brasileiro de 2011 ele foi importantíssimo também. O Corinthians foi pegar o Figueirense estava brigando para ir para Libertadores aquele ano. Tinha o Wellington Nem no time. Monstro. O Corinthians jogar lá no Orlando Scarpelli na penúltima rodada, ganhou de 1-0 com gol de cabeça do Liedson, que também era monstro. Nossa! Que o Alex ele pega no canto, joga a bola na cabeça do Liedson, o Liedson empurra pro gol e aí aquele foi o gol do título do Corinthians brasileiro. Eu acho, ainda mais por ter acompanhado totalmente de fora e ter observado sem nenhum tipo de emoção de torcedor, eu acho que a Libertadores do Corinthians é o título mais marcante da década. Meus parabéns por você conseguir separar as coisas. Ah, sim. Eu não tinha pensado assim, com certeza pra mim foi. Sim. A Libertadores e o combo com o Mundial, né? Até porque foi o único título de brasileiro mundial da década, foi o do Corinthians. Mas, cara, vou te contar uma história do primeiro jogo. O Corinthians começou aquela Libertadores jogando contra o Tátira, fora de casa. E aí Foi pra Libertadores? Ou Não, direto? na primeira fase, lá na Venezuela. E aí tava 1-0 pro Tátira, eu tava vendo em casa sozinho esse jogo. O último lance do jogo tem uma falta, quem que vai bater? O Alex. Último lance do jogo. Eu coloco uma almofada fecho os olhos e fico só, entreguei pro Kleber Machado me dar o resultado do que aconteceu. Eu tava tão nervoso já naquele momento, porque o Corinthians é campeão brasileiro e pela primeira vez o Corinthians segura os caras pra jogar a Libertadores no ano seguinte. E o que não aconteceu em 2015, quando o Corinthians ganha o brasileiro, talvez o melhor time que o Corinthians já teve, assim, e aí vende todo mundo pra China, e aí por isso que não dá certo na Libertadores 2016. Aí
Tava de olho fechado, cruzamento na cabeça do Ralf, gol do Ralf. Eu só ouço o Kleber Machado gritando gol, eu tiro a almofada, vou pra varanda assim, meia-noite, gritar pra caralho. Aquele momento eu senti que talvez tivesse algo a mais ali naquela Libertadores. Foi no gol, no último lance do jogo, e o time do Corinthians estava arrumado, e acho que aquele gol deu muita confiança pro time depois. O time começou a jogar muito bem a fase de grupos, ganhou de 6-0 depois do Táchira no último jogo da fase de grupos. O grupo tinha o Cruz Azul do México e o Nacional do Paraguai. E aí o Corinthians passa bem, vai pegar o Emelec no jogo de ida. Primeiro jogo do Cássio, titular do Corinthians, porque não sei se era o primeiro jogo titular, mas foi o primeiro jogo que ele ganhou a titularidade, porque nas quartas de final do Paulistão de 2012, o Júlio César Franga contra a Ponte Preta, o Corinthians perde, e aí o Cássio, o jogo no final de semana, e o Cássio vai jogar na quarta-feira contra o Emelec. Corinthians... Caraca, imagina, já pensou se o Júlio César não tivesse frangado? Talvez o Corinthians teria perdido já no Emelec, aquela Libertadores. Porque o Cássio catou umas 3 bolas assim muito absurdas naquele jogo. E... É muito louco que a gente consegue ver esses pontos onde tudo poderia ter mudado. É uma chave assim, exatamente, sabe? Exatamente. Você toca no dominó, ele vai caindo assim. Esse momento é talvez esse ponto pro Corinthians, na década talvez. Sim, a mudança do Júlio César pro Cássio. Concordo com você, cara. Concordo. Acho que provavelmente se o Cássio não tivesse entrado, nada disso teria acontecido. Eu também sinto que não. Por mais que tenham sido bons os ataques do Corinthians, Jô, Rodriguinho, Jadson, marcava muito gol, o que dava segurança era o Cássio. Sim, porque o Corinthians ele joga os 8 jogos a partir das oitavas de final da Libertadores até a final e só toma 2 gols quando o Cássio entra. Toma um gol do Santos e um gol do Boca. Também não marca muitos gols, mas é o suficiente para ser campeão tomando muito pouco gol. Como eu citei no começo do podcast, o Corinthians nessa década foi muito bem defensivamente. Sim. E no ataque foi letal. Sim. Se desse uma oportunidade era gol. Sim. Sempre teve que tomar cuidado com o Corinthians, né? Aí o Cássio cata muito no jogo de ida, no jogo de volta o Corinthians mete 3-0 no Emelec, joga muito, vai pegar o Vasco, e aí a gente já discutiu aquele jogo lá, a bola do Diego Souza todo mundo já conhece, o Tite vai pra torcida, o Paulinho faz o gol de cabeça nos 43, aquele jogo maravilhoso, golaço de cabeça, subiu no último andar, pá de cabeça, Corinthians passa do Vasco, vai pegar o Santos na semi, ganha na Vila, que nem a gente já comentou. Com a pintura do Emerson Sheik. Pintura do Sheik, Cássio catando muito de novo. Depois, no jogo de volta, no Pacaembu, ali era o que o Corinthians tinha que carimbar para ir para a final da Libertadores pela primeira vez. O Santos sai na frente com o gol do Neymar. E aí no segundo tempo, logo no comecinho do jogo, a bola bate, o Alex bate a falta, a bola passa por todo mundo, pinga no chão, acaba na barriga do Danilo, na cara do gol, o Danilo com aquela calma de sempre empurra para as redes. O Danilo também é um cara importantíssimo. Importantíssimo. O meio campo do Corinthians era muito embaçado. O meio campo do Corinthians viu muito Ralf, Paulinho, Alex e Danilo. Eu acho que a zaga e o meio do Corinthians viu ótimos jogadores. Sim, ótimos jogadores. Sim. Aquele meio campo e o meio campo de 2015, que era o mesmo Ralf, Elias, que também jogava muito, Renato Augusto e Jadson foram ótimos meio campo do Corinthians. Foi, é mesmo. Mas é que o Paulinho fazia muita diferença, mano. O Paulinho jogava demais. Eu não sei se você já falou isso aqui no podcast, mas toda vez que a gente entra na discussão do Paulinho, você cita o fato de que ele é um volante, mas é um dos volantes que mais marca gol. Ele é o volante que tem mais gols na história da seleção brasileira. Ele marca muito gol. Ele meteu o hat-trick contra o Uruguai fora de casa. O Paulinho, ele é o volante que tem o instinto de atacante. Ele sabe onde a bola vai sobrar e ele faz o gol. Ele é muito importante, cara. O Paulinho foi muito importante pro Corinthians. E aí na final, Romarinho no finalzinho do jogo na Bomboneira, o Corinthians tenta segurar a pressão, toma o gol no final do jogo. E aí entra lá o Romarinho no primeiro toque da bola dele na Libertadores, dá a cavadinha. Esse também foi o gol icônico, né, velho? Acho que quando o Corinthians faz esse gol no primeiro jogo de ida, todo mundo já tende a acreditar que tá tudo escrito pro Corinthians ganhar a Libertadores. Não teria como o Corinthians perder a Libertadores pro Boca no jogo da volta, com tudo isso conspirando, com o lance do Diego Souza, com o gol do Ralf no primeiro jogo, e aí vai lá 2-0, 2 gols do Sheik, ganha a Libertadores e foi emocionante, cara. Como eu falei, deve ter sido muito bom ser corintiano nessa década. Foi bom demais. E aí agora eu vou abrir espaço pra você pra falar talvez do título mais legal da década, assim,
Eu acho, não sei se foi o mais legal, mas com certeza foi o mais emocionante, que é a Libertadores do Galo de 2013, também a primeira Libertadores do Galo, no ano que o Ronaldinho funda o Atlético Mineiro. Filha da puta. Eu gosto de falar desse título porque meu pai é atleticano. Então, nossa, do tanto de vezes que eu vi meu pai sofrendo pelo Galo, porque o Galo caiu, voltou, apanhando do Cruzeiro várias vezes. Eu vi o Galo sofrer muito. E aquela Libertadores, cara, foi algo inacreditável. Porque, em primeiro lugar, tinha talvez o melhor jogador que a gente viu jogar, que é o Ronaldinho. O maior auge que a gente viu. E não só o Ronaldinho, mas o time inteiro do Galo tava cheio de estrelas. Tinha o Jô, Estrelas que se consolidaram muito naquele time. sim, E foram naquele crescendo. ano. É, O Bernard, o Diego Tardelli, o Pierre, Pierre era bom também. o Léo Silva na zaga, o Hever na zaga, e o personagem principal não poderia ter sido outro que não fosse o Vitor, que Nossa. pegou aquele pênalti. Era o último lance do jogo. Se o Galo tomasse aquele gol, ele era eliminado. O Leonardo Silva fez o Pênalti. pênalti 48 do segundo tempo, cara. Pênalti. Quartas de final, no Horto. Pênalti pros caras. E é aquilo, cara. Se fizer o gol, acabou tudo. Acabou o sonho da Libertadores, não tem mais o que fazer. O Vitor pega o pênalti de pé. Dá um com o pé. chute na bola, né? Ele chicoteia a bola pra fora. Cara, o jogador do. Era o Tijuana- Riascos, mano. Do Vasco? Riascos que jogou no Vasco, era. Caralho, ele chutou, deu uma porrada no meio do gol. O Vitor caiu pro canto assim, só que no que ele caiu, ele deixou a perna. Ele conseguiu deixar a perna. A bola bate na É o perna. pé santo, é o pé santo. O cara virou São Vitor depois disso, Virou São mano. Vitor. E ainda fez outros milagres na competição. E o mais impressionante é que tudo com o Atlético é muito sofrido. Nossa, foi muito sofrido. Me marcou muito que o Atlético, primeiro que na semifinal contra o New Old Boys, eles fazem um gol com o Guilherme também, acho que eles levaram pros pênaltis também. Porque o Tijuana não foi nos pênaltis, teve um pênalti no tempo normal, no finalzinho do jogo o Vitor Sim. catou. Aí o Guilherme faz um gol no finalzinho do jogo, da volta contra o New Old Boys, leva pros pênaltis, o Galo ganha. E aí na final contra o Olímpia, no jogo de ida, no último lance do jogo, tava 1x0 pro Olímpia, eles estavam levando 1x0 de desvantagem, mas tava ok até então. Porque o Galo era muito forte Dentro dentro de casa, apesar da final não ter sido jogada no Horto e sim no Mineirão. Mas o Alexandro ficou embaixo da trave pra tentar... Tipo quando você coloca o cara embaixo da trave no FIFA pro cara bater a falta e você tirar de cabeça, ele ficou ali. E aí o cara bateu a falta bem ali. E aí o Vitor não conseguiu colar na bola porque o Alexandro tava ali, só que o Alexandro não alcançou a bola também. Aí o Galo tomou um gol meio bobo assim, tipo no último lance do jogo. E aí teve que levar uma desvantagem de 2-0 para jogar no Mineirão, e se o Olímpia faz um gol, o Galo tem que fazer 4. Aí todo mundo com o cu na mão, e aquele eu acredito. Nossa, isso Aí na final, o Galo precisa fazer 2 gols, 2-0 para levar pros pênaltis. Acaba o primeiro tempo, não consegue fazer nada, torcida com o cu na mão, sofrendo todo. Imagina, você no intervalo do jogo, você só tem mais 45 minutos para fazer 2 gols, e se você tomar um gol, tem que fazer 4. Se tomar um gol, já era. Comecinho do segundo tempo, primeiro minuto que eu lembro, gol do Jô, uma bola que espirra na hora, o Jô mete pro gol. E aí o Galo fica o segundo tempo inteiro massacrando, tentando. Tem uma bola no final do jogo que o Olímpia vai pro ataque, o Vitor sai do gol, o maluco dribla o Vitor e na hora de fazer o gol ele escorrega. Eu acho, e aí depois o Leonardo Silva nos 43 faz o gol. um gol de cabeça, encobrindo o goleiro assim. Meu homônimo Leonardo Silva. Ele tá lá Tão alto já, quanto. já tava no desespero, o zagueiro tava lá na área já, e não era nem escanteio. O Bernard cruza a bola, ele mete de cabeça pro gol, o Galo empata o jogo. E aí, nos pênaltis, o São Vitor cata o primeiro com o pé, depois o último pênalti o cara do Olímpia chuta na trave, e aí o Galo é campeão. E aí, parece que tava escrito. Sim. O cara escorregar ali, parece que tava tão escrito quanto o Romarinho fazer Exatamente. o gol. E eu acho que um sentimento que eu senti quando o jogo terminou e o Galo foi campeão foi um sentimento de alívio, mano. Porque o Galo sofreu tanto, velho. Puta que pariu, velho. E o pior de tudo é que o time era muito bom, jogava muito, só que sofria de uma maneira desnecessária, tá ligado? Eu acho que, ó, eu tenho uma teoria um pouco comigo, que tem uns times que eles são meio fodidos, assim, então você pode sempre esperar que vai dar merda em algum momento. E o Botafogo é o principal deles. Sim. Tem coisas que só Botafogo acontecem com o presidente. Botafogo. É. Continua falando dos títulos. Em 2014 ganhou o São Lourenço do Papa, a Libertadores. Sim. 2015 ganhou o River.
numa final contra o Tigre do México. 2016, São Paulo quase chegou na final, mas perdeu pro Atlético Nacional. Roubado. Roubado. Palavra. Aquele segundo jogo, roubado. Teve um pênalti no Hudson, claro, não marcado. Sim, velho! O Scarpa sempre comenta isso, que teve um pênalti claro não marcado. Tava 1x0 pro São Paulo no jogo da volta, né? Foda, mano. Os caras roubaram nós da cara dura, mano. Enfim, em 2016 foi o Atlético Nacional. Em 2017 foi o Grêmio. 2017 foi o Grêmio. Eu confesso que essa Libertadores eu acompanhei menos porque eu tinha acabado de ir pra faculdade e eu não assistia tanta TV assim. Mas eu lembro que o Grêmio... Nossa, tem uma coisa que na verdade que me marcou muito, que nessa Libertadores o Marcelo Grorri foi tão importante pro Grêmio quanto o Cássio foi pro Corinthians em 2012. Enquanto o Vitor foi pro Galo em 2013. Exatamente. Então foram 3 Libertadores seguidas que os goleiros foram muito importantes. Não que o Rafael não tenha sido em 2011, mas é que tem lances muito emblemáticos. Aquela defesa dele contra o Barcelona de Guayaquil, ele só abre o braço assim, cerra o punho e pega a bola. Aquela defesa foi sensacional, acho que foi a melhor defesa que eu já vi na minha vida. Sem palavra. E depois na final, eu acredito, não lembro se foi no jogo da volta, na semifinal ou na final, ele fez outra defesa absurda. E aí na final eles ganham do Lanús. Eles ganham com facilidade no Lanús, né? Com facilidade do Lanús. O Grêmio naquela época tinha um timaço. Eu acho que o fator principal era o Luan, mano. Tinha o Arthur no meio de campo, fazendo dupla com o Maicon, que era muito bom, mas o Luan era absurdo. Ele foi o melhor da América em 2017. Ele é muito talentoso. O Luan até hoje, ele é muito talentoso. É porque às vezes você sente que ele não quer tanto, que nem se ele fosse mais focado, ele conseguiria mais coisas. Mas o gol que ele faz na final da Libertadores, driblando o goleiro, a calma, ele passa no meio da defesa como se não fosse nada. E quando eu vi esse gol, eu falei, mano, eles estão disputando uma final de Libertadores. Ele tava mó tranquilo. Ele fez isso. É, mano. Absurdo, né, velho? Golaço em final de Libertadores. Golaço. Em final de Libertadores ainda, né, mano? É, golaço. Em 2018, a briga foi Boca e River. Nossa, é. E aí teve aquela história que apedrejaram o ônibus do River. Sim. Eles tiveram que mudar pro Santiago Bernabéu pra jogar a final da Libertadores. Sim. Foi um absurdo isso. Era a final do século, assim. A gente nunca tinha acontecido. Boca e River se enfrentarem na final. O primeiro jogo foi um jogaço. Foi 2-2 na Bomboneira. Foda, né? Eu acho que todo mundo no fundo queria que o último jogo fosse na Bomboneira, por ser um estádio mais icônico. Mas enfim, o primeiro jogo foi lá. E isso foi depois que Boca e River eles iam se enfrentar na Libertadores de 2015, nas oitavas de final. Teve um jogo que o torcedor do Boca, na Bomboneira, eles jogaram spray de pimenta, aí os jogadores tiveram que abandonar o campo, no túnel do River. Os jogadores ficaram com o rosto todo fudido. Lacrimejando, não conseguiam respirar. Não dava pra jogar. E aí o Boca foi excluído da Libertadores, o River passou e acabou sendo campeão em 2015. E aí em 2018 o Boca, que a gente viu na nossa memória, sempre ganhar mais títulos. O Boca teve uma década incrível com o Riquelme, Palácio, Palermo, Tevez, enfim. E aí chega na final, foi 2-2 no jogo de ida. O Benedetto tava jogando muito. O Benedetto destruiu o Palmeiras, não foi? Nossa, o Benedetto destruiu o Palmeiras. O Benedetto era foda. E aí no jogo da volta o River acaba em 1-1 tempo normal no Santiago Bernabéu. E aí o colombiano que fez gol na Copa de 2018, Quinteiro, faz o gol na prorrogação. E depois eles fazem o último gol no contra-ataque, que o goleiro do Boca já tava lá na área pro escanteio. E aí o River ganha a Libertadores do Boca. Isso já tava em dezembro, assim. Chega lá no Mundial e perde pro Al Hilal. E aí passa vergonha também. E aí o último título de Libertadores da década foi o do Flamengo. Que foi marcante também, porque o Flamengo finalmente saiu do cheirinho. A gente já sabia que eles iam ganhar o Brasileirão, né? Mas... É muito marcante que foi um passeio do Flamengo, né? Tirando a final. Tirando a final, exato. Mas o 5-0, o 5-0 acho que... com certeza é um dos jogos mais marcantes da década. Acho que não é mais marcante do que o melhor jogo da década. Que eu não preciso nem perguntar a sua opinião pra falar que o melhor jogo da década é Santos 4, Flamengo 5, na Vila Belmiro do Brasileirão de 2015. Isso sim. De 2011. E também outra coisa que impressionou no time do Flamengo é que eles montaram uma puta seleção, né? Sim, era uma constelação. Eles finalmente colheram os frutos da reeducação financeira que eles fizeram, contrataram quem eles quisessem, contrataram o Jorge Jesus. Que deu uma outra cara pro time e pro futebol brasileiro. Sim. E, mano, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Rafinha e Felipe Luiz, exatamente, mano. Olha,
é um puta time. O Diego Alves catou muito essa Libertadores também, catou muito. Ele pega uma bola do Grêmio lá no jogo de ida da semifinal, que é absurdo. O cara tá na cara do gol, chuta a bola fortão e tem um reflexo e espalma a bola. E tinha a questão do Renato Gaúcho ficar provocando o Flamengo, falar que o Grêmio jogava o melhor futebol do país, e aí toma de 5-0 assim, sem massagem. Sem massagem, né, velho? E aí o Flamengo chega com tudo embaladaço pra final. E por mais incrível que parível, o River Plate joga melhor do que o Flamengo a final da Libertadores. Teve um momento que a gente achava, não vai dar, porque o River Plate consegue fazer uma partida incrível contra o Flamengo, e aí no pecado, Mano, chegou nos 30 minutos do segundo tempo, pra mim já tava claro. O Flamengo não era Flamengo aquele jogo, o Flamengo não conseguia criar, não conseguia fazer as coisas acontecerem. Incrível, né, mano? Em 5 minutos o jogo inteiro mudou. Tudo mudou. Eu acredito que é aquela coisa que a gente falou aqui, de que alguns títulos parece que eles estavam escritos, que eles tinham que acontecer. Esse do Flamengo é um deles. O Gabigol também fazer os 2 gols. O primeiro gol, o Bruno Henrique, que vai penteando. O Bruno Henrique, pra mim, é mais importante pro Flamengo do que o Gabigol. Eu acredito. O Bruno Henrique é pesado demais. O cara joga muito. Mano, eu acho que o mais importante é o Everton Ribeiro. Tu acha mais importante que o Bruno Henrique? Acho, mano. Acho que sem o Everton Ribeiro, o meio de campo do Flamengo não funciona. Você acha que o Everton Ribeiro é mais importante que o Gerson? Caralho, a gente esqueceu do Gerson. O Gerson é bom demais. Não, o Gerson é o melhor. O Gerson é bom demais. O Gerson é o melhor. Caralho, o Gerson é muito... Papo. Nossa. Minha esperança é que foda-se se ele continuar no Flamengo, se ele voltar pra Europa, não tô nem aí. Mas vai pra seleção. Tem que ir, mano. Tem que ir. É obrigação. Na idade dele, imagina quanto ele vai crescer. É obrigação ele tá na seleção. É obrigação, não tem como. Casemiro e Gerson, você pode ter o meio campo, se fuder, né, mano? Mano, se você der entrosamento pra Casemiro e Gerson, vai não, ficar embaçado. Sabe o que dá pra tu fazer ainda? Pra meter mais o Johnson ainda? Faz a Milka aqui, ó. A Milka aqui, beleza? Tô fazendo um triângulo. Tá, tô vendo. É pra quem... tá. Ele tá fazendo um triângulo com as mãos. De volante e um meio atacante. Casemiro, Gerson e armando tudo, Neymarzinho. Nossa, aí é pesado demais. Porque aí tu bota Vini Júnior numa ponta, um malvado numa ponta, Rodrigo na outra ponta. Sim, aí tu pode escolher entre Firmino, Jesus e Richarlison. O Firmino tá em queda já, eu acho que o Firmino não vai... Tudo bem, mas mesmo assim, se fosse hoje... É um ataque extremamente rápido, mano. O Brasil, Mano, eu sou defensor de que o Neymar não pode jogar na ponta na seleção brasileira. Ele tem que jogar no meio, armando tudo. Porque a gente não tem um jogador bom. A gente não tem um camisa 10. Porque era pra ser... O Ganso. Era pra ser o Coutinho. Mas o Coutinho não tá jogando nada. O Coutinho não nada. Então, mano, eu prefiro jogar o malvado, Vini Júnior na ponta e o Neymar armando, do que jogar Neymar na ponta e Coutinho armando. Tu tem o Pombo também, o Richarlison joga muito. Eu acho que o Pedro do Fluminense é um cara que... ex-Fluminense, agora no Flamengo também, né? Que pode crescer muito. E na ponta direita tu tem o Rodrigo, tu tem o David Neres. Sim, tem o próprio Gabigol. Sim. Não sei o nível que o Gabigol pode chegar também. Você tem várias variações que você pode fazer. Sim. E numa lateral esquerda você tem o Renan Lodge crescendo pra caramba no Atlético de Madrid. Tem o Alex Telles. Alex Telles também é bom. Eu acho que o time do Brasil, ele dá muita esperança, mano. Essa é real. Tem o Martinelli surgindo no Arsenal também. Sim, isso é verdade. Isso é verdade. O time do Brasil, a gente pode colher bons frutos. Mas eu acho que o jogador mais importante ainda hoje em dia é o Casemiro, mano. O Casemiro é muito importante. O Casemiro faz muita diferença no meio de campo. Não, o Casemiro é fudido, mano. Casemiro e Kanté, assim, são os volantes fudidos, mas eu acho o Casemiro... o Kanté, ele tá mais em mais lugares do campo, que o Casemiro, ele tem muito mais a força física, ele faz gol de cabeça, ele chuta bem. Eu acho que o Kanté, ele é muito mais ágil e veloz, então ele tá, tipo, sempre em vários lugares do campo. Sim. Mas o Casemiro tá plantado ali no meio. E passar do Casemiro é muito difícil. Não, é embaçado. E aí, enfim, o Flamengo montou essa constelação e foi o último campeão da Libertadores da década. E coroando com um título digno, né, velho? De uma maneira expressiva e muito bem jogada. Sim. Saindo do cheirinho, chegando na final do Mundial e dando trabalho pro Liverpool, que foi um dos melhores times que a gente já viu jogar. Sim. Eu achei que não ia dar, de verdade. E aí quando eu assisti o jogo, o Flamengo chegou em alguns momentos, óbvio que não atacou tanto quanto teria que atacar para talvez a gente falar que foi um jogo pau a pau, mas não se deixou atacar tanto pelo Liverpool. E poderia ter ganho o jogo, cara. Levou pra prorrogação, que é muito difícil hoje em dia o time conseguir empatar com o Liverpool. O Liverpool completo. Sim. E agora pra acabar, vamos fazer um bate-bola de jogo rápido. Vamos. Sem pensar muito. Melhor jogador da década. Neymar. Melhor jogo da década. Santos e Flamengo 5x4 na Vila Belmiro. Pior derrota do teu time. Pior derrota? Corinthians e Cruzeiro, final da Copa do Brasil.
com o gol anulado do Pedrinho, que devia ter sido. Pior jogador que jogou no São Paulo na década. Pior. Mas eu acho que eu não vou conseguir fugir de dar essa resposta que eu já dei anteriormente. É o Denis. Denis é a cara do fracasso do São Paulo, mano. Melhor meio-campo que atuou no futebol brasileiro essa década. Um jogador só? Um jogador só. Que passou muita gente boa. Eu vou fugir de Ronaldinho, porque essa é a resposta óbvia, mas eu vou falar Alex do Corinthians. Alex do Corinthians? Ele foi campeão da Libertadores pelo Inter em 2010 também. O Alex jogava muito. Muito. É uma pena que não ficou mais tempo, pelo menos no Corinthians, pra engrandecer a sua história. Ele não jogou o Mundial. Mas o que ele jogou... Nossa, o Alex jogava muito. Jogava muito mesmo. Gol mais bonito da década. Gol mais bonito da década do futebol brasileiro? A bike do Arrascaeta de fora da área, cara. Caraca, eu pensei nessa também. Caraca, esse gol foi muito embaçado. Foi. Ele meteu uma bike de fora da área. Nossa, foi golaço demais. Foi, mano. Time mais da hora sem ser o seu que você torceu nessa década. Cara, olha que surgiram vários times médios. Charmosos, assim. Curitiba, Goiás, o Sport. Curitiba chegou em 2 finais de Copa do Brasil seguida, perdeu as 2. Então, teve times interessantes, mas eu acho que pra gente ter tido uma conexão emocional muito maior com um time específico, não dá pra fugir dessa resposta, que é a Chapecoense. Chapecoense era boa demais, cara. Eu quase comprei uma camisa do Bruno Rangel antes do acidente, de tanto que a gente torcia pela Chape. Eu acho que esse foi o momento mais triste da década do futebol. Eu acho que sim. Por exemplo, o 7-1 foi o mais chocante, mas o mais triste foi o da Chapecoense. Foi, mano. Que era um time, como a gente falou, charmoso. Era um time que o Brasil tava torcendo por ele. Sim. E tinha muitos jogadores... interessantes. O que eu mais sinto falta no futebol é o Danilo, porque eu tenho a plena convicção que se o Danilo continuasse vivo no nível que ele tava subindo, o São Paulo já tava de olho nele, ele teria sido o próximo goleiro da seleção, moleque. Eu tinha plena certeza, velho. Eu não duvido não, cara. Porque ele tinha carisma e ele tinha um puta potencial. E ele parecia focado pra caramba. Nossa, mano, demais. Eu gostava do Danilo também, cara. E aconteceu um acidente aéreo com o Chapecoense. Sim. E a homenagem com o Atlético Nacional fez... Linda. Que eles caem... O acidente foi porque eles estavam indo até a Colômbia jogar a final da Sul-Americana. E o Atlético Nacional, em solidariedade, não quis nem disputar, deu o título à Chapecoense. Sim. E acho que esse foi um momento de maior união dentro do futebol brasileiro. Eu acho muito tocante pra gente. Eu acho que todo brasileiro que tiver essa memória vai sempre respeitar um colombiano depois disso. Sim. O que eles fizeram lá foi lindo. Sim. E aquele time da Chape marcava muito, não só o time que chegou na final da Sul-Americana, que ganhou a Sul-Americana em 2016, mas outros times anteriores da Chapecoense, que a Chape foi subindo, chegou na Série A e ela ficou vários anos sem exatamente. cair. Ela não lutava contra o rebaixamento. E era difícil jogar na Arena Condá. E eles tiveram vários jogadores. O Camilo, quando jogava na Chapecoense, jogava muito. O Apodi. Folclórico Apodi. Mas o Bruno Rangel metia cada gol, cara. O Bruno Rangel, em todo clássico catarinense que tinha, eu metia o Bruno Rangel e ele metia gol no cartola. O Bruno Rangel me deu muita alegria, eu gostava muito dele, mano. O Kleber Santana também, que jogou no Madrid, jogava lá. Então cara, eu acho que independente do seu time, todo mundo tem um carinho especial pela Chapecoense. Sim, com certeza. E eu acho que não tem melhor maneira de terminar esse episódio com essa nossa homenagem à Chapecoense. Vai estar sempre na nossa memória, né? Sim. Porque a gente vai sempre lembrar, infelizmente, disso que aconteceu, mas também vai lembrar... Os guerreiros de Condá. Eu tenho uma camisa da Chape. Eu queria ter comprado ela antes do acidente, só que não vendia. Aí depois que teve o acidente, começaram a vender aqui em Santos, aí eu comprei a camisa da Chape. E eu acho que o mais legal disso tudo foi... Como eu falei, esse sentimento de união que todos os times do Brasil se uniram pra ajudar a Chapecoense. E mostrou que a gente pode estar unido, sabe? Isso foi apesar da tragédia que foi um momento muito bom pro futebol. Sim. Essa união de todo mundo. E o mais impressionante é que a Chape, depois dessa tragédia, ela joga o Brasileiro de 2017 e ela consegue classificar para Libertadores. Tinham falado sobre oferecer para a Chapecoense 3 anos que ela não pudesse ser rebaixada até ela se reconstruir. E a Chape não aceita isso, e além de não aceitar, ela consegue classificar para Libertadores no último jogo do campeonato, que ela ganha do Curitiba, rebaixa o Curitiba e vai para Libertadores com a última vaga. Então
foda, né, moleque? Muito foda. É uma história muito bonita, mano. Sim, De reconstrução pesada. sim. Se eles tivessem aceitado esse trato, eles não teriam caído em 2019, porque era o último ano que valeria essa ideia, eles acabaram rebaixados, mas é muito justa a forma com que eles encararam quero com honra. a reconstrução. Sim. Então fica aí uma homenagem do Salve para Chapecoense, um time que marcou também a década de 2010, vai ficar para sempre na nossa memória. E essa foi a nossa análise, deu para falar bastante, rende muito falar de futebol. Eu acho que até isso, a gente deixou algumas coisas de fora, alguns jogadores, alguns jogos, alguns gols. E se você que tá ouvindo lembrar de algum gol, lembrar de algum jogador, manda pra gente. O link vai estar aqui embaixo na descrição para você mandar um e-mail com a sua opinião, com o seu jogador. E é isso. Muito obrigado por ter ouvido mais um Salve. Até a próxima. Fiquem ligados que toda semana tem episódio novo. E um abraço para você.